Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E você, meu amigo Chaminézinho, como é que você está? Tá tudo bem? Tudo legal? Vamos começar nossa aula hoje. Muito legal. Então, como eu sempre digo a vocês, para tudo que vocês estão fazendo aí em casa, chama a mamãe, chama o papai, senta e vamos prestar atenção à nossa aula hoje que está super incrível. Eu sou a professora Rosemary Batista, do componente Ciências da Natureza, para vocês estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano. O tema da nossa aula hoje é animais e plantas. Então, como eu falei para vocês, a introdução que eu coloquei aqui, é que é super importante. Então, para realmente que a gente vai conversar um pouquinho sobre os animais e as plantas. E isso faz parte da nossa vida. Muitos de vocês têm animais em casa. Nós também vimos muitos animais na rua. Muitas pessoas têm plantas em casa. Você vê várias plantas na rua. E as plantas nos ajudam muito. Os dois são seres vivos, que precisam de nós também, da nossa contribuição, para que possa desenvolver em harmonia. Não é, Chaminézinho? Então, nós precisamos o quê? Cuidar dos animais, cuidar das plantas. Nós fazendo isso, nós vamos cuidar, consequentemente, do ambiente. Lembra nas aulas passadas que eu disse que o nosso meio ambiente, que a natureza pede socorro? Então, vamos fazer uma retrospectiva dessas aulas. Vamos reviver um pouquinho, trabalhar um pouquinho a importância dos animais, que é super importante para a vida de todos. Vamos lá? Vejam só, vocês sabiam que os animais, assim como as plantas, são seres vivos, ou seja, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, como nós, seres humanos. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e, consequentemente, morremos. Não é verdade? Então, assim, são seres que necessitam um dos outros para a sobrevivência. Embora a planta, ela sobreviva sozinho na natureza. Fazendo-se a fotossíntese, ela respira, ela come, se alimenta, entre outras coisas. Nós vamos ver aqui. Como eu disse, e todos eles têm uma função no meio ambiente e colabora com o equilíbrio da natureza, que foi o que eu acabei de falar para vocês, que um depende do outro, que é fundamental. Nós não podemos, vejam só, tem os insetos. Eu já falei para vocês sobre a cadeia alimentar. Nós temos o sapo, nós temos os insetos. E o sapo tem a cadeia, o sapo come o inseto come a planta, a cobra e vai aquele sistema da cadeia alimentar. Isso ali é um processo natural de sobrevivência, ok? Vamos ver. E nós precisamos. Quem é carnívoro? Como os seres humanos, alguns seres humanos comem carne, outros não. E nós precisamos de carne, de plantas, não é? Entre outras coisas, para que nós possamos sobreviver. A diferença dos seres humanos para os animais é que os animais têm a cadeia alimentar, eles comem eles matam, vamos dizer, comem outros animais só para sua sobrevivência. E vejam aqui, olha, eu coloquei aqui uma foto mostrando toda a composição. Vamos dizer, tem uma vaca. A vaca come capim, que depois de fazer a digestão, tem a fezes dela que serve como adubo para a terra. E aí a terra se fortalece e as plantas nascem na maior naturalidade. Então, um depende do outro. Olha aqui, ó, a planta, os animais, a nossa casa, tá? Tem aqui, ó, fezes de animais, tem animais mortos que ficam em decomposição e aí vai para a terra
Por aí vem todo o processo. Agora vamos ver, a gente falou um pouquinho sobre os dois, que são seres vivos, que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a relação dos animais e as plantas. As plantas e os animais estão sempre se relacionando, certo? Os animais necessitam das plantas para alimentação, proteção, abrigo, entre outras. Por sua vez, as plantas necessitam dos animais para espalhar sementes e polinizar a defesa. Veja, como a abelha. A abelha, ela tira o néctar das flores e sai polinizando todo o ecossistema nesse processo aí. Eu coloquei uma planta, um animal que particularmente eu amo de paixão, que é o leão. Sou apaixonada pelo leão, né? E nós precisamos preservar não só os animais, como também cuidar das plantas que fazem parte do nosso meio ambiente, da nossa natureza, que nós necessitamos desse equilíbrio para a sobrevivência de todos e que esse relacionamento aconteça em harmonia. Eu vi, umas semanas atrás, eu vi uma reportagem linda falando sobre os animais selvagens que vivem lá na África, na Tanzânia, se eu não me engano, todos em harmonia ali, leão, elefante, entre outros animais que estavam ali, zebra, girafa, vivendo em harmonia, tanto com a natureza como os animais junto uns com os outros. E é isso que a gente deve fazer, né? Trabalhar, relacionar-se com harmonia, para que podemos não destruir o ambiente, não deixar que alguns animais sejam extintos, nem as plantas, porque nós necessitamos desse equilíbrio para a sobrevivência do nosso planeta. E vamos aprender sobre a importância dos animais e das plantas. Como eu estou falando aqui para vocês, é de suma importância a questão não só das plantas, mas como dos animais. E muitas vezes tem alguns animais que estão em extinção, mas também tem plantas que também estão em extinção. E nós temos que ter aquele cuidado, aquele olhar para aqueles animais, para aquelas plantas, para que elas possam sobreviver e não sejam extintas, como alguns animais que já foram extintos no nosso planeta. Vamos lá. As plantas são organismo importante para o equilíbrio do planeta. São essenciais para a vida na Terra, pois fornecem alimento, oxigênio para outros seres vivos. Também servem de abrigo para outros seres, para uma série de seres vivos, como o caso de alguns animais. Então, nós aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, vamos falar especificamente do Paulista, nós temos um clima quente. E eu não sei se vocês percebem, muitas pessoas plantam árvores na sua rua para que a árvore possa trazer mais equilíbrio ao clima, para que o clima não se torne tão quente. Uma cidade que tem planta, ela vive em harmonia, o equilíbrio, a quentura para a gente, minha gente. Quem está, vamos dizer, 10 horas da manhã no centro de Paulista, você está ali procurando uma sombra, você tem uma árvore, você sente a ventilação ali, a árvore nos dá um equilíbrio muito grande. E os animais que estão lá na rua, sozinhos, eles precisam também daquela sombra da árvore, ela serve de abrigo, ela serve de moradia, não só na cidade, mas como também nas matas, nas florestas. Os animais se abrigam
os animais se abrigam embaixo das árvores, em cima das árvores, eles procuram proteção. Então, por isso que há essa harmonia entre as árvores e os animais. E também poderia ser uma harmonia que, graças a Deus, estão se conscientizando o homem cuidando dos animais, o homem cuidando das plantas, porque nós necessitamos deles para sobreviver. Isso é um equilíbrio para que o nosso planeta Terra fique em harmonia. Mais adiante, nós vamos aprender brincando sobre os animais e as plantas. Tem aqui alguns animais brasileiros que nós temos que ter um certo cuidado para que eles não sejam extintos. Nós temos aqui o tatu-bola, a arara, a piranha, o mico-leão dourado, o tamanduá, a tartaruga marinha, o bolto cor-de-rosa, a capivara, o tucano e a onça pintada. Esses só são alguns animais que nós sabemos que é aqui do nosso país, do nosso Brasil, que nós temos que ter um olhar mais cuidadoso com eles. Por quê? Porque eles estão ameaçados de extinção. Já tem, assim, alguns grupos se organizando para que isso não aconteça, para que esses animais não sejam extintos. Porque se a gente destrói a floresta, desmata a natureza, o que é que vai acontecer? Um desequilíbrio. Se você queima a natureza, se você queima o meio ambiente, se a floresta pega fogo, o que é que vai acontecer? Alguns desses animais não conseguem sair a tempo e terminam morrendo. Então, nós precisamos de ter esse olhar cuidadoso, esse olhar carinhoso e esse olhar bem, como é que eu vou dizer, de cuidar mesmo, de cuidar desses animais, de proteger a floresta, de proteger os animais, porque isso é o futuro do nosso planeta Terra. E aqui nós temos algumas plantas que estão em extinção. E se nós não cuidarmos, se nós não plantarmos, ela vai ser extinta. E nós não podemos deixar isso. Se cada um de vocês que estão assistindo essa aula fizer a sua parte, pode ter certeza que não vai ser nem extinto os animais, não, e nem as plantas. Vejam que legal, veja que coisa maravilhosa, só depende de cada um de vocês, de cada um de nós, porque eu tenho que me incluir também em cuidar, em preservar o meio ambiente. Professora, mas eu não posso fazer isso. Pode sim, veja só, quando você está na rua e você come alguma coisa, onde é que você coloca o lixo? Lugar de lixo é no lixeiro. E isso tem alguma coisa a ver em eu preservar os animais? Tem sim. Se você coloca o lixo no lugar indevido, quando acontece a chuva leva o lixo para os rios, a tartaruga para os mares, a tartaruga marinha, a piranha, o tamanduá, a capivara, os animais podem consumir, que eles não sabem que isso ali não é alimento, eles não sabem diferenciar e terminam morrendo, não é? Então, se a gente tiver consciência de não jogar lixo no chão, veja, a nossa cidade vai ficar limpa, os animais, com certeza, não vai ingerir plástico, canudo, tampas de garrafa, entre outros resíduos que vão para o mar e os rios. E aí nós estamos fazendo a nossa parte, cuidando da preservação dos animais e das plantas. Então vocês percebem que tudo isso, um comunga com o outro, um ajuda o outro. Se você fizer sua parte, com certeza vai fazer a diferença. E aí nós temos aqui, ó, a árvore tropical.
o narciso do morcego, a bromeia, a zervino e o carvalho. Essas são algumas plantas que estão em extinção. E nós temos que ter o nosso cuidado para que isto não aconteça, não é? Se cada um fizer sua parte, com certeza vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença para o meu filho, para os meus netos, os meus bisnetos e os filhos de vocês que estão assistindo essa aula agora. Então, a partir de hoje, faça essa diferença. Não jogando lixo na rua, você cultivando as plantas, a natureza. Cada um de vocês já plantaram uma plantinha em casa, na rua? Que tal essa ideia? Vamos seguir mais adiante, continuar a brincadeira. Tem alguns animais aqui que eu vou citar, tá aleatório, não tá em sequência, tá? Mas eu vou ler para vocês e vocês vão ver se vocês descobrem quais são esses animais. Vejam só, nós temos aqui o animal invertebrado que apresenta 8 tentáculos. O que é tentáculos? Eita, olha, o que será isso aqui? Quem sabe? Tá aqui o animal, aleatoriamente. Nós podemos usar essa brincadeira aqui, fazendo um jogo de dominó. Nós podemos também fazer, sabe o que? Não só o jogo do dominó, mas nós podemos, quem acerta as características de determinado animal, e você vai se encantar. Outra, tem aqui, ó, mamífero que, deixa eu ver aqui, mamífero que carrega em seus, que é carregado em seus filhotes numa bolsa. Que mamífero é esse que carrega o seu filho numa bolsa? Hein? Tá por aqui. Vamos ver se vocês descobrem. Tem aqui, ó, ave que fala, mas não entende o que diz. Que árvore é essa? Que árvore? Então, vocês vão descobrindo aí, é uma maneira interessante de você aprender algumas características de determinados animais. Aí tem aqui, ó, outra sugestão, tá certo? E você vai aqui de pequenos, grandes animais e você vai interagindo com o outro em casa, vai aprendendo os cuidados que você deve ter com os animais e com as plantas e continuar brincando. É uma ideia super legal. O nosso desafio de hoje é para vocês. Vamos cuidar dos animais e das plantas. Isso é uma boa ideia, não é verdade? Por que eu botei isso aqui agora? Porque se cada um de vocês fizerem sua parte, olha, todos esses animais aqui vão o quê? Vão sobreviver em harmonia. Outra coisa, os animais, as plantas sempre estão em harmonia. Então faça você, a partir de hoje, a diferença para que esses aqui não sejam extintos. Nem os animais, nem as plantas, porque nós seres humanos necessitamos deles para sobreviver. Fica a dica aí, esse é o desafio de vocês, tá certo? Espero que tenham gostado da nossa aula. Beijo para vocês, um grande abraço, bem gostoso assim, ó. Abraça a pessoa que tá aí. Cuida do próximo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau, gente.